Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus seja com você. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre esse panorama, do Antigo Testamento e conhecendo o Antigo Testamento. E hoje o nosso profeta é Jonas. E quais são os alvos para a nossa lição hoje? Reconhecer a misericórdia de Deus sobre todos os povos, constranger-se pelas vezes em que rejeita o chamado de Deus e apoiar algum projeto missionário transcultural. Lembrando que Jonas ele foi um profeta para uma nação estrangeira. Claro, a contragosto, mas acabou sendo reconhecido nesse processo. E aí, meus queridos, nós vamos perceber que Jonas é um dos profetas menores mais conhecidos e pregados. Com certeza você já assistiu a cultos missionários nos quais Jonas era o tema. E de fato, esse profeta nos ajuda a lembrar do dever de pregar a todos, inclusive àqueles que julgamos não merecedores da graça e da misericórdia de Deus. E aqui, meus queridos, eu gostaria de já chamar a atenção de vocês para um aspecto importante em relação à pregação. A igreja ela precisa se posicionar na conquista das pessoas para o evangelho. E em alguns momentos a gente tem percebido que a igreja ela tem se colocado contra as pessoas. Ah, porque as pessoas atacam o evangelho, porque as pessoas são contrárias às nossas posições. Ah, eu não quero mais determinado público, levar o evangelho a determinado público, porque eles são militantes de outras causas. Queridos, lembrem-se que a vontade do Senhor é que todos se salvem. A nossa missão é baseada na missão de Deus de resgatar as pessoas para Cristo. Se elas aceitam esse resgate ou não, cabe a elas. Quando elas rejeitam esse resgate, quando elas rejeitam essa palavra, elas não estão indo de encontro às nossas pessoas, a nós, né? Elas estão indo de encontro à vontade do Senhor. Então, cabe ao Senhor estabelecer para elas, caso haja rejeição, o julgamento que é propício para esse tipo de atitude, né? E não a nós. A nossa função é alcançar essas pessoas. E aí nós vamos começando, né, com os nossos estudos, né? A gente sempre dá esse panorama do livro. A gente vê que o livro de Jonas, ele é uma história antiga, data aí de 765 antes de Cristo. Alguns historiadores colocam ela até de maneira mais antiga ainda. Na revista há um erro de digitação que em vez de botar 765 a.C., colocou depois de Cristo, né? É só um erro de digitação, claro, que envolve aí vários anos de diferença, mas por conta, vários anos não, vários séculos, né? De diferença, mas por conta só de um D no lugar do A, antes e depois de Cristo, né? Mas é 765 a.C. O autor, o próprio Jonas, o local é Nínive. Quem é o alvo dessa profecia? Os ninivitas, né? Uma cobrança ao arrependimento. Também tem uma mensagem para os israelitas sobre a soberania de Deus sobre as nações. A palavra-chave é misericórdia. E o versículo-chave é: Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Isso aqui é uma mostra, né, da misericórdia, o tamanho da misericórdia de Deus. E aí o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse aspecto, né, do grande cidade, porque esse advérbio de intensidade ele vai aparecer algumas vezes, né, esse adjetivo também, né, que acaba em alguns momentos sendo colocado, no caso, né, aqui não entra como advérbio, ele entra como adjetivo em relação à cidade. Veja quantas vezes ele vai aparecer ao longo do livro. E aqui o esboço, né, a gente tem aqui, são 4 capítulos, é um livro pequeno. Então, o primeiro capítulo fala da desobediência, o segundo da disciplina, o terceiro traz a pregação e o quarto capítulo, né, traz o descontentamento de Jonas. E aí cada um vai se relacionar a um tema específico, a um tópico específico. A desobediência e a fuga, isso acontece quando Jonas pega a embarcação para fugir para outro lugar, para Jope, né? Vem a disciplina, também ainda está nesse processo em alto mar. A pregação já acontece em Nínive e o descontentamento e a reflexão de Jonas ali também acontece em Nínive. Resumindo Jonas em uma sentença, nós podemos dizer que debaixo da disciplina e com muito descontentamento, Jonas pregou e teve misericórdia do povo e Deus teve misericórdia do povo de Nínive, adiando o julgamento que havia anunciado.
Há um tópico mencionado pelo autor, né, intitulado pelo autor, que é Desventuras em Série. E aqui a gente vai ver alguns elementos e perceba o seguinte, né, diferente dos demais profetas menores, Jonas consiste numa narrativa de seu ministério e não de sua mensagem, a qual se resume a 3 versículos. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2 e versículo 4. A narrativa consiste nas desventuras do profeta Jonas em sua resposta ao chamado de Deus, primeiro rejeitando seu chamado, depois aceitando de mau gosto, né? Ele foi contra a vontade. E eu quero chamar aqui a atenção de vocês, gente. A gente vai trabalhar essa questão dessa ligação entre os versículos. Mas eu gosto muito de fazer uma brincadeira com a igreja, né? Nessas gincanas bíblicas, para que o pessoal leia o livro de Jonas, já que é um livro curtinho, e por isso que eu não digitei aqui também, viu? Eu vou oralizar para vocês, para que vocês percebam onde é que está a mensagem do livro de Jonas, qual é a profecia do livro de Jonas. Aí, quando a gente coloca os irmãos da igreja para fazer essa leitura, né, vem coisas mais mirabolantes, né? Fala, tá em tal lugar, tá em tal lugar. Mas o livro de Jonas, ele tem um único trecho que narra essa profecia, capítulo 3, versículo 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa é a mensagem do profeta Jonas. A profecia de Jonas está registrada nessa frase. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. 7 palavrinhas, que no original são apenas 5, né, por conta da junção, né, dos artigos com alguns substantivos e assim e algumas coisas próprias da gramática. Então no original são 5 palavras, na tradução nós traduzimos com 7 palavras, mas veja que a profecia de Jonas ela se resume a essas 7 palavras. E ele saiu percorrendo a cidade, trazendo esse relato. O que fica registrado para a gente são 7 palavras. E aí a gente vai ver o seguinte: o poder que a palavra de Deus tem. Apenas 7 palavras foi o suficiente para constranger e levar toda uma nação ao arrependimento. Então, meu querido, não se contenha de falar da palavra do Senhor. Às vezes a gente fala assim, porque eu não conheço muito, porque eu não tenho estudo, porque eu não fui para o seminário. Não, meu querido. Se o Senhor colocou no seu coração para transmitir uma mensagem, faça. Porque ela não voltará sem que tenha antes cumprido o seu propósito. 7 palavras de Jonas foi o suficiente para que o povo de Nínive chegasse ao arrependimento. E isso é uma maravilha, viu? Isso é um milagre do Senhor. E aqui a gente lembra que todo o povo da cidade de Nínive era hostil também para com os israelitas. Veja, uma palavra que eles não queriam nem ouvir. E o autor ele destaca também aqui uma harmonia que há dentro do livro. Ele faz a história de Jonas pode ser dividida em 2 ciclos, né? Ele destaca esses 2 ciclos, né? E considerando 4 capítulos do livro, podemos agrupá-los de 2 em 2 e você vai perceber essa harmonia do livro. Deixa eu só colocar aqui para vocês, porque eu queria ler aqui alguns versículos. Deixa eu só carregar aqui toda a lâmina. E veja que ele faz assim, ó. O capítulo 1, ele está harmonizado, né? São ciclos, né? Ele está harmonizado com 3:1. Veja o que diz o capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Aí o 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Aí vem o versículo 2, né? Versículo 2. A mesma ordem, dispõe, né? Versículo 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Capítulo 3, versículo 2 diz: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Veja que é a mesma ordem que Deus coloca para Jonas. O versículo 3 do primeiro capítulo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Eu disse Jope, né? Mas ele foi para Tarsis, perdão. Desceu a cidade... Não, ele foi a Jope mesmo. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Veja que aqui a gente tem o relato da fuga, a desobediência de Jonas. Aí veja o que diz o capítulo 3, versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. E a gente vai perceber que esse paralelo, né, essa harmonia entre os capítulos, ela mostra um momento de Jonas e depois mostra outro, né? Assim, claro, um oposto ao outro. Primeiro Jonas
fugiu e não queria pregar, depois Jonas se apresenta e acaba pregando. E isso acontece nesses outros momentos, né? Há um reflexo da profecia de Jonas também nesses dois momentos, aqui concorda, né? Nínive continua sendo alvo dessa pregação de julgamento. O Jonas 1, capítulo 4 até o 17, ele concorda com o 3, 4 até o 10, 2, 1 com 4, 1, 2, 10 com 4, 2 a 11, né? Essa resposta do Senhor. Então é interessante a gente perceber essa construção que o autor faz, né, na elaboração do seu livro, porque isso vai nos ajudando a também interpretar melhor esse texto, né? O Jonas também ele pode ser considerado uma narrativa satírica. E uma das peculiaridades do livro de Jonas é o gênero literário, a narrativa satírica. Como sabemos e reconhecemos esse gênero? Duas são as características principais. O livro termina com uma pergunta e tem um certo tom de exagero. Veja na tabela a seguir quantas vezes aparece a palavra grande, assim, servindo de adjetivo, né? Ele vai diferenciar aqui o termo grande cidade, grande tempestade, grande temor, grande tempestade, grande peixe, grande cidade, grande benignidade, grande cidade. Então, a gente tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ocorrências dessa palavra. Se a gente fosse hoje escrever um texto em português, a gente evitaria essa repetição. Mas o que está garantindo essa repetição aqui? Não é só o estilo do profeta, mas também mostrar que há um certo exagero em descrever o grande peixe, a grande cidade, a grande benignidade. Não exagero do ponto de vista negativo, mas na descrição. Tudo era assim extremo na vida de Jonas. Tinha uma grande rebeldia também de Jonas, né? Então a gente vai perceber que esse tipo de exagero, esse tipo de ênfase é dado propositalmente. Não é porque Jonas não sabia escrever ou não sabia se expressar, ou não sabia o sinônimo para o termo grande, né? Mas o que ele está fazendo aqui é dando ênfase a um detalhe específico. Como tudo nessa história teve proporções assim inimagináveis, né? Assim, a gente vai ver assim, que peixe foi esse, né? Lembrando, viu, gente? O pessoal, eu fico assim até não é constrangido, mas assim eu brinco um pouco com às vezes com alguns professores da infância, porque às vezes a gente tenta deixar o texto mais próximo do entendimento de uma criança. Aí a gente diz que peixe foi esse. Aí, quem aqui já não ouviu que o grande peixe, o Jonas foi engolido por uma baleia? Veja que o texto bíblico não fala de baleia, fala de um grande peixe, né? Que peixe foi esse? Aí a gente vai precisar aí de mais pesquisas, embora não se tenha aí uma descrição específica da espécie em si, ou se foi um peixe que o próprio Senhor providenciou para o transporte, né, forçado de Jonas. Mas fique atento, porque assim, às vezes a gente vai ouvindo o grande peixe, até os desenhos, ilustrações mostram assim, uma baleia e acaba a gente levando para um termo diferente, claro. Não é a ideia falar de um grande peixe, não. A baleia é um grande peixe. Mas o texto fala só grande peixe, ele não fala de baleia, né? E veja quantos milagres eles são relacionados também no livro de Jonas, né? Ali a gente vai perceber algumas alguns milagres, né? O milagre na tempestade, quando a sorte cai em Jonas, né? Tem aquela questão, os tripulantes, né? E passageiros da embarcação começam a pensar que, que alguma das suas divindades está ali responsável por aquilo e eles querem acalmá-las. Então eles começam a lançar sorte para ver quem é o culpado daquilo e quando lançam sorte cai em Jonas, né? E tem aqui a tempestade repentina que surgiu, esse lançar essa sorte caiu em Jonas, o acalmar a tempestade imediata assim que lançaram Jonas do barco, né? O aparecimento do peixe, a saída de Jonas do peixe, o aparecimento da planta, o aparecimento do verme, o vento calmoso, né? Então são todos sinais que demonstram, não é, essa ação miraculosa, essa ação inesperada de algo nessa narrativa de Jonas. E aí nós temos algumas doutrinas, né? A primeira delas fala sobre a misericórdia de Deus, né? E ao longo do livro a misericórdia de Deus ela aparece como socorro a pessoas que não criam nele, né? Deus salvou os marinheiros da tempestade, que cessou assim que Jonas foi lançado no mar.
em resposta também ao clamor desses marinheiros, os ninivitas foram poupados da destruição quando se arrependeram. O próprio Jonas, que mesmo fugindo do Senhor, foi salvo de morrer afogado quando foi jogado no mar e também engolido pelo peixe. E também a gente vai perceber que quando o peixe vomita o Jonas na terra, né, tem também uma... Jonas, assim, Deus poderia ter enviado qualquer outro profeta. Jonas não queria ir, castigava Jonas e enviava outro. Mas veja como Deus foi misericordioso também com Jonas. Foi compassivo com Jonas, o profeta desobediente. Então a gente pode entender que quando a gente pensa em misericórdia, a gente olha para o livro de Jonas e encontra reflexo de misericórdia em todos os momentos, né? Até para aquele profeta que está sendo omisso, né, na sua tarefa, né? Está sendo rebelde na sua tarefa. E aqui vem também um detalhe sobre a infidelidade do povo de Deus, né? Jonas é o único israelita do livro e o personagem com o coração mais duro. Os gentios se mostram dispostos a se arrepender, enquanto o povo de Deus está insensível ao Senhor. O povo de Deus, por causa de um sentimento de posse sobre o Senhor, não aceita o caráter de Deus, nem que ele seja salvação para outras nações, preferindo a morte em lugar disso. Veja, eu já comentei aqui com vocês que uma das percepções do Oriente Próximo em relação à proteção de uma divindade é quando essa divindade ela castigava outras. Então, por que a gente tem tantos salmos, né, que fala assim, que eu possa triunfar na presença dos meus inimigos, que eu possa prevalecer contra os meus inimigos sejam derrotados, né? A gente vê isso com muita frequência. Porque o israelita ele acreditava o quê? Que quando Deus estava do lado dele, estava automaticamente contra os inimigos. Então, quando Israel ele se posiciona dessa maneira, ele está refletindo uma cultura da época. Então aqui Jonas ele era adversário, né? Ele era se considerava o povo de Nínive inimigos da sua nação e de fato eram. Então Jonas queria misericórdia para esse povo? Não, Jonas queria o castigo para esse povo, como qualquer outro israelita pensava. Mas o que eles não estavam prontos é para uma atitude diferente em relação a uma postura de arrependimento em relação a isso. Então Jonas ele tenta reter essa mensagem porque ele diz, olha, se eu levar a mensagem e o povo se arrepender, tu vai ter misericórdia. Se eu não levar, eles vão ficar sem ouvir a mensagem, tu vai derramar teu castigo. Só que aí ele esqueceu de um detalhe, né? A soberania de Deus. E aqui a gente tem uma responsabilidade grande em relação a isso como igreja cristã. A gente precisa entender que a nossa missão, como eu disse no início, é levar a palavra. É levar a palavra até mesmo àqueles que a gente acha que não vão ser simpatizantes conosco. A gente precisa entender que o propósito é de Deus, que a missão é de Deus de resgatar o ser humano. Ele nos torna participantes dessa sua missão. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus e nos tornar participantes do propósito de Deus. Não é estabelecer os nossos propósitos, as nossas missões e devemos fazer parte dela. Não. A gente precisa fazer parte desse plano maior do Senhor. Outra relação muito legal que eu acho nesses estudos é essa relação com o Novo Testamento. E aqui a gente tem um texto que foi mencionado pelo próprio Jesus, quando os fariseus e os escribas, vendo já os sinais que já haviam acontecido ali de milagres, de curas e tudo mais, eles chegam diante de Jesus e falam assim, Jesus, nos dá um sinal. E Jesus disse, o único sinal que eu vou dar a vocês é o sinal de Jonas. E que sinal é esse? Né? A gente tem a descrição desse sinal. Jesus explica também esse sinal, e aqui eu vou ler o trecho para vocês. Né? Jonas é o único profeta citado pelo próprio Jesus como um antítipo de sua obra. Assim como a experiência de Jonas ao permanecer 3 dias no ventre do peixe, enquanto lugar de morte, Jesus permaneceria morto durante 3 dias. O sinal de Jonas que Cristo deu aos fariseus, aí a referência bíblica é Mateus 39 a 41, não foi a sua morte, mas a sua ressurreição após o terceiro dia. Então esse seria o sinal. Essa seria a descrição que os fariseus teriam ali, o sinal que eles iriam receber. Por quê? Porque Jonas representava o israelita de coração endurecido. Então tinha também essa referência às pessoas que estavam ali com o coração endurecido, mesmo diante da misericórdia do Senhor pronta a ser revelada. Em relação à salvação dos outros povos, né, a gente vai perceber que além dos profetas do exílio, Jonas é o único profeta enviado a outra nação para profetizar o juízo de Deus. O Senhor chama todas as nações ao arrependimento, que se consumem com Cristo. Enviado para o mundo,
e não apenas para Israel. Jesus é anunciado pelo Novo Testamento como uma luz tanto para os gentios como para o povo de Israel. Lembrem, meus queridos, que a mensagem do Evangelho ela se estende não somente a nós. E aqui eu quero fazer uma... Eu estava ontem dando um estudo sobre teologia bíblica a um grupo de formação missionária, e aí a gente estava trabalhando uma questão dos termos que envolviam a assembleia, que envolvia a congregação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento há um termo para a congregação que é chamado carralo. E o que é a carralo? A carralo é justamente esse agrupamento de pessoas que são chamadas pelo pregador, o correlete, né? O eclesiástico que é traduzido lá no grego, é o correlete. Esse correlete ele reúne a assembleia para adorar o Senhor. E é tanto que a gente vê o seguinte: se estabelece o templo do Senhor e as pessoas se reúnem em volta do templo. As pessoas virão de outras nações e adorarão no templo, no santo monte do Senhor. Só que quando a gente tem a eclesia, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem o termo eclesia. E o que é eclesia? É o chamado para fora. Veja que no momento, lá no Antigo Testamento, as pessoas deverão vir de todas as nações para se reunir no santo monte do Senhor. E Jesus chega para os discípulos e diz o quê? Ide a todas as nações, pregando o evangelho, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas, né? A grande comissão. Então, se a Carral chama o povo para dentro, a igreja envia-os de dentro para fora para alcançar todas as nações. Então, a gente vai perceber essa transição conceitual da congregação e essa missão que a congregação deve assumir. E isso é muito legal, gente. Isso é uma percepção muito boa para a gente perceber a nossa missão hoje aqui na Terra, né? E a questão que Jonas deixa para nós é: até que ponto nós estamos dispostos a servir a Deus e levar o evangelho da salvação? Será que a gente quer fazer só na nossa Judéia? Ou a gente quer seguir para Jerusalém e até os confins da terra? Você estaria disposto a abandonar sua zona de conforto e pregar aquele tipo de gente que secretamente você despreza? Você já parou para pensar se aquela pessoa que às vezes não goza do nosso afeto ou ele não tem afeto por nós, se essa pessoa fosse convertida, como é que seria a vida dela? Pelo menos eu imagino que ele deixaria de me incomodar, porque agora Cristo estaria constrangendo a vida dele e dirigindo também a sua vida. Deus estaria abençoando a vida dele. E um homem abençoado, ele não se preocupa com os outros, né? Então, meu irmão, se tem alguém assim deixando sua vida desconfortável, trazendo alguns incômodos, pregue para essa pessoa, pregue para que Deus transforme o coração dela. E aí eu tenho certeza que ela vai lhe deixar em paz. É claro, gente, brincadeira à parte, mas a gente precisa entender a questão da pregação do evangelho. Nós não pregamos só para quem gostamos, pregamos para quem precisa ouvir a mensagem da salvação. Meus queridos, medite nessa mensagem. Que Deus esteja abençoando a sua semana e nos encontraremos aqui domingo que vem com mais um estudo, né? Na próxima semana trabalharemos o livro de Miqueias. Lindo, 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 lindo livro de Miqueias. Faça a leitura antecipada e eu tenho certeza que você vai ter um crescimento espiritual considerável. Forte abraço, até a próxima.